Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. É isso mesmo, falando com a gente ao vivo por telefone, faltando 6 minutos para as 11, ela, Carol Pfeiffer. Carol, boa noite, tudo bem, querida? Muito boa noite. Maravilha, tá bacana. O som tá bacana, hein? Fala mais pertinho, tá bom? Perfeito. Maravilha. Carol, vamos lá, qual o assunto da semana? Explica pra nós. Vamos lá, de notícia fresquíssima, saiu ontem um dado, não sei se vocês acompanharam, sobre o déficit primário. O déficit primário, que é o déficit das contas públicas do governo? Exatamente. Bom, ontem eu estava assistindo TV, daí eu vi a análise do Sanderberg e achei que era interessante a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? O déficit, o mês de agosto registrou o pior resultado dos últimos tempos. Desde 90 e bolinha, a gente não viu um resultado tão ruim nesse gasto, né? E o que representa ele? O número foi o seguinte: o Tesouro Nacional divulgou 10 bilhões e, pior ainda, o Banco Central registrou 14 bilhões. E a diferença nesses dois tá que o Banco Central, ele considera a variação do endividamento. Então o déficit ou o superávit primário, eles acontecem da seguinte maneira: é o resultado dos gastos públicos em relação à arrecadação. Então, se o governo arrecada menos, ou seja, a quantidade de impostos que a gente paga não é suficiente para quanto o governo gasta, esse resultado é negativo. Bom, mas espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo bem. O Brasil tem uma das taxas de impostos das mais altas do planeta. Como é que a gente está em déficit nisso? Então, essa é uma boa explicação que o governo deveria nos passar. Porque, para piorar a situação, o resultado, né, dessa conta, ele teria que dar positivo pelo seguinte motivo: para que esse resultado ele ajude a pagar os juros da dívida que o Brasil já tem. Então, se ele é negativo, e a gente está falando assim, ele foi negativo antes de pagar os juros da dívida. Ou seja, é mais negativo ainda. Então significa que, além dele não conseguir cumprir, não conseguir gastar menos do que ele recebeu, ele ainda não conseguiu pagar a dívida que ele já tinha. Meu Deus! Fazer mais endividamento. Ele tá parecendo uma tia minha, que já tá no cheque especial e continua gastando a mardita. Não, e é um ótimo exemplo para nós, assim, para o dia a dia de qualquer pessoa, na verdade, né? Que é uma bola de neve, como qualquer endividamento. Então, se você não consegue pagar, se você não consegue fazer sobrar no final do mês, não consegue diminuir a sua dívida, você vai gerar mais dívida, mais juros, esses juros vão acumulando e gerando mais preocupação. O importante ressaltar ainda também é a meta que o governo tinha para esse ano. Vamos lá. O governo esperava bater até o final do ano um superávit de 80 bilhões. Legal, um lucro, né? Eu meti a mão na carteira de cada trabalhador desse país, cobrei imposto em cima de tudo 3 vezes e sobrou 80 bilhões. Deveria sobrar para ajudar a reduzir a dívida pública, tá? Para ajudar a pagar esses juros, para ajudar a investir mais no país e assim vai. E o que vai acontecer é que, novamente, não vamos bater a meta, para surpresa geral do A gente quase não passa por essa situação. Mas qual que é a projeção agora? A projeção depois de 10 meses? Então, de 9, né, até na verdade. Até o momento, o superávit está na casa de 10 bilhões. Tamo legal, dá pra chegar nos 15, hein? Brava, nem que venha o Papa pro Brasil, não vai acontecer. Os 80 já era, né, Carol? Oi? Os 80 bilhões já era, mas dá pra chegar nos 20 ou nem assim? Então, daí depende de qual comportamento que o governo vai ter para o final do ano. Era esperado que esse mês de agosto ele não tivesse um resultado tão ruim. Para você ter uma noção, em comparação ao ano anterior, a gente também teve um déficit, mas ele foi na casa de 432 milhões. Muito diferente da casa entre 10 e 14 bilhões que a gente teve nesse período. Carol Pfeiffer, a nossa especialista em economia, será que esses 10 bilhões de déficit das contas públicas se deve porque o governo está gastando para maquiar as coisas e tentar intencionalizar os votos para a atual presidenta? Então, é muito cuidado nessa hora. E até esse ponto, por isso que eu fiz questão até de trazer esse dado. Por quê? Porque
nós temos a responsabilidade nesse final de semana de refletir sobre isso, porque todo mundo vem reclamando, olha, o governo gasta mal, o governo gerencia direito. Bom, tá nas nossas mãos mudar isso, e é muito... Mudar ou não, né? Vamos ser isentos, né? Mudar ou continuar assim, se tá bom, tá bom. Exatamente. Então, se você não concorda, ou se você acha que está gastando demais e tudo mais, sempre a gente tem a chance de reclamar por isso, né? E de exigir. Importante também ressaltar, Thiago, que as pessoas têm preocupação em relação ao que a gente sempre fala de Tesouro Nacional, títulos do governo e etc. Mas tem risco do Brasil quebrar, não me pagar e etc. Olha, em relação ao endividamento em geral, um dado importante. Nós temos um dos menores endividamentos do mundo, tá? Isso não é tão alarmante. Porém, esses resultados seguidos, eles vão acumulando e criando uma situação ruim. Então, o país, ele poderia estar numa situação melhor, não foi por falta de arrecadação, o que representa que a gente não deixou de produzir, os empresários não deixaram de pagar os impostos, então o resultado negativo é muito, né, grande parte em relação aos gastos públicos mesmos. Então, o cuidado que precisa ser tomado em relação a isso. Na contrapartida, nós temos as maiores taxas de juros do mundo, o que atrai investimentos no Brasil. Esse endividamento são gerados os títulos, ou seja, os estrangeiros investem aqui para a gente poder cumprir com essa dívida. Mas, de qualquer maneira, não estamos conseguindo diminuir. Então, não conseguimos de nenhuma forma ter um crescimento saudável, sustentável, e eu acredito que para os próximos 2 anos a gente vai sofrer as consequências disso. Tá certo, Carol Pfeiffer participando do nosso Gestão Financeira. Carolzinha, então, consciência, domingão, é nós, né? Precisamos pensar muito bem em todos os candidatos, não é só no presidente, mas todos os deputados, governador, porque tudo isso influencia. É o governo em si que está gerindo de forma errada nosso rico dinheirinho suado, né? Não é fácil, então a gente não pode admitir isso, né? Com certeza. Carol, um beijo pra você, adorei a pauta, até semana que vem. Até semana que vem, tomara que seja uma semana de muitas alegrias. Vamos ver, depende do ponto de vista. Essa foi a Super Carol Pfeiffer, lembrando que na Noite Ipanema tem o oferecimento de Vila Flora, um bairro planejado feito pra você a 5 minutos do Campolim. Visite o plantão de vendas ou acesse vilafloraresidencial.com.br. Também com a gente Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no www.carrorama.net.